Alina tinha apenas 15 anos quando ela começou o seu relacionamento com Fyodor em 2020. Quando eles começaram esse relacionamento, o Fyodor já era maior de idade. Eles pareciam realmente estar apaixonados, mas depois a relação se tornou muito tóxica, porque ele manipulava ela por conta de dinheiro, porque Fyodor era viciado em heroína e outros tipos de substâncias. Ele certamente manipulava ela para que ela usasse esse tipo de substância, também entrasse nesse ciclo vicioso que ele vivia, que era usar drogas todos os dias. Ele não conseguia sair disso, tanto que em 2020 a sua família mandou Fyodor para um centro de reabilitação em Novosibirsk, que é onde todo esse caso acontece. Uma cidade na Rússia onde todo esse caso vai acontecer, e a gente vai ter o fechamento com, infelizmente, a morte de Alina. Fyodor trabalhava como consultor de vendas e mesmo estando com Alina, ele ainda frequentava muitas boates naquele lugar. Ele gastava o seu dinheiro das vendas com as boates e com as substâncias que ele era viciado. Ele não tinha aquela relação muito boa com a Alina, então provavelmente a maior parte do que eles tinham era ela que pagava também, porque como uma pessoa viciada, ele usava todo esse dinheiro em heroína, que era a principal substância que ele usava. E nesse período, 15 para 16 anos, que seria entre março de 2020, a Alina, ela já se preparava para entrar na faculdade. Ela passava horas estudando para isso. E como ela era uma garota que ela realmente amava ele, ela insistia todas as vezes, ela tinha a esperança de que ele parasse com esse tipo de vida que ele levava. Então ela acabava suplicando para ele. E lembrando, eles moravam juntos já, quase desde o começo do namoro, por mais que a Alina fosse muito nova. Com tudo isso, ele ainda batia nela quando ela pedia para ele parar de usar droga. Ela pedia para ele parar com essa vida, parar de ir para boate, porque a Alina, segundo algumas fontes que eu encontrei sobre depoimento de pessoas próximas dela, ela era uma garota muito doce, muito estudiosa, ela acreditava nos sonhos dela, então ela queria realmente construir algo que fosse limpo para os dois, sem esse tipo de coisa, com coisas ilegais que ele acabava usando, e esse tipo de coisa não é legalizado dentro da Rússia. Então, no verão de 2020, os pais de Fyodor vai incentivar o garoto a entrar em uma clínica de reabilitação ali mesmo na cidade. A Alina também concordou com isso, então ela quis que o namorado dela fosse mandado para essa clínica imediatamente, porque ele já não conseguia controlar os seus vícios e ficava cada vez mais difícil conviver com ele, até porque ele espancava ela muitas vezes, ele batia nela. Então, a coisa realmente acabava saindo do controle. A Alina tem fotos que ela manda pra amiga dela, falando sobre o braço dela que estaria todo roxo. A coisa realmente estava saindo fora do controle. Por mais que ela amasse ele, ela não poderia continuar levando isso normalmente. E isso estava afetando até mesmo o foco nos estudos dela. O Fyodor foi mandado para essa clínica de reabilitação, onde ele ficou pouquíssimo tempo e depois ele saiu. E nesse tempo, eles acabaram se separando, mas depois eles voltaram porque ele pediu desculpa para Alina e ela perdoou ele e eles acabaram reatando o namoro. E eles foram levando esse relacionamento até 2021, que é onde vai ter uma das coisas mais brutais que aconteceu na cidade de Novosibirsk. Em março era o aniversário de Alina, dia 7. Esse mês em específico ela estava muito ansiosa pro aniversário dela. Ela estava falando para amigos, ela iria completar 17 anos e com essa idade já é possível você entrar na faculdade. Então no dia 6 de março, na rua de Korchurnikova, Alina, ela estava já planejando com seus amigos de comemorar o seu aniversário no domingo, que seria o dia 7, mas na mesma noite eles acabaram tendo uma discussão, porque ele pediu dinheiro para ela, pediu alguns rublos para ela emprestasse para ele comprar heroína, e ela não queria dar, até porque a gente não sabe se ela tinha esse dinheiro no momento, né? Mas ela não aceitou dessa vez de ajudar ele com esse tipo de coisa. Eles acabaram tendo uma briga, né? Uma briga física, segundo o depoimento dele, segundo análises também que foram encontradas no corpo dela. Ela falou que não iria dar esse dinheiro para ele e ele acabou pegando a faca e matando ela. No julgamento, ele falou que foram apenas 32 facadas, mas depois a polícia completou que foram 52 facadas, principalmente na região do pescoço, então ela estava quase com o pescoço
saindo, e também muitas facadas na região das mãos. Então ela foi encontrada morta. Enquanto ele fez tudo isso, ele estava sob o uso de substâncias ilícitas. Então, eu não sei se realmente seria heroína ou outro tipo de substância, mas a que eu sei que ele mais usava era essa substância. Porém, ele estava drogado quando ele fez isso. E na mesma noite, ele dormiu com o corpo dela ali no local. E no dia seguinte, ele tentou fugir. Então, ele pegou o carro dele e ele tentou fugir de Novosibirsk para outra cidade. Só que no meio do caminho, ele acabou batendo em um dos caminhoneiros e ele acabou amassando todo o carro dele. Mesmo assim, ele continuou dirigindo. Só que a polícia acabou pegando ele, porque já tinham encontrado o corpo da menina, os vizinhos tinham encontrado o corpo da menina naquele lugar. E até porque na noite anterior eles ouviram gritos e coisas desse tipo, então assim que ele saiu, os vizinhos foram lá e encontraram o corpo da menina e fizeram a denúncia para a polícia. E depois que ele fez isso, antes de ele sair, ele mandou uma mensagem para o amigo dele comentando que ele tinha matado a Lina. E o amigo dele não acreditou, perguntou se realmente era verdade, e ele falou que sim, e depois ele falou que iria se cortar. E lembrando, esse amigo que ele estava conversando pressionou o Fyodor a se confessar, até porque se ele fizesse isso, talvez ele poderia pegar uma pena menor. Mesmo assim, não, ele preferiu pegar o carro dele e literalmente fugir, mas ele não conseguiu, porque no meio do caminho a polícia pegou ele. Então, a polícia na Rússia, em alguns casos, ela chega a ser corrupta. A justiça na Rússia também é muito boa, porém, nesse caso aqui, eu acho que vai ficar devendo um pouco pela penalidade que ele acabou pegando. Eu realmente achei que ele iria pegar uma prisão perpétua, mas não. Mas os amigos do casal, eles não acreditam que o principal caso disso foi dinheiro, porque eles tinham muitas brigas e ele já tinha espancado ela várias vezes. Desde o ano anterior, ele continuava tratando ela dessa forma, mesmo ela pedindo para que ele parasse ou pedindo para ele que ele tentasse realmente voltar para a clínica de reabilitação. Mas mesmo assim ele não concordou. Então a gente vai ter depois disso o depoimento dele na delegacia. Então ele tentou mentir várias coisas, porém a própria perícia ela foi até o local. Então muitas coisas, como por exemplo o número de facadas que ele deu nela, então tudo isso realmente foi refutado. Antes disso tudo acontecer também, existe uma publicação onde a Lina faz uma publicação no Twitter que dá a entender que o Fyodor é homossexual e também ele tinha traído ela em uma boate porque ele acabou fazendo sexo oral em outro garoto, porque ele estava sob o uso de drogas. A polícia investigou também que depois que ele matou a Lina, ele transferiu 3.000 rublos para a conta dele. Então ele foi frio o suficiente para fazer isso e ele também foi frio o suficiente para dormir ao lado do corpo dela. Ele também roubou o celular dela e o notebook que ela usava para estudos. Então, no dia 9 de março, depois que ele tenta desmentir algumas coisas da história, ele acabou sob custódia de 2 meses até ele ser condenado. O melhor amigo da garota comentou depois disso, ela era muito inteligente, ela tinha um humor muito sutil e que os amigos dela, que eram mais próximos, eles aconselhavam a Lina de romper esse relacionamento com o Fyodor porque ele era um experiente viciado, então ele consumia com muita frequência e isso levava às agressões físicas. Várias vezes os amigos viam no braço dela roxo e marcas desse tipo. Depois a polícia também investigou que em vários tweets da menina ela publicava que ele agredia ela. Depois disso, até mesmo os próprios colegas de Fyodor, eles alegaram que Fyodor já tentou viciar a Lina várias vezes, até mesmo em várias conversas que ele falava com seus amigos, que ele tentava fazer ela viciar também e ela ficar como ele. E depois da autópsia do corpo da Lina, eles chegaram à conclusão que ela tomou só no pescoço cerca de 15 facadas. Também os peritos chegaram à conclusão que a Lina demorou mais ou menos cerca de 1 hora para morrer. E seus principais ferimentos, eles foram nas mãos e no pescoço. De acordo com o Código Penal 105 da Rússia, ele pegou 15 anos de prisão e ele segue preso. Esse foi o caso de Alina e Fyodor. Foi um caso muito triste porque se você olha a foto dos dois, eles parecem realmente ser um casal muito bonito, né? E ele não parece realmente ter problemas com drogas. Ele parece ser um menino normal,
porém, ele acabou fazendo isso com ela. Ela, por estar se preparando para o aniversário dela, que seria no dia 7, seria domingo, e ele fez isso um dia antes com ela, então parecia que ele já estava planejando tudo isso para fazer com ela. É algo realmente triste e ela foi mais uma vítima de feminicídio, infelizmente. Ela foi mais uma vítima de assassinato, como várias mulheres morrem ao redor do mundo por conta de coisas desse tipo, que não consegue sair de um relacionamento, muitas vezes abusivo, não precisa ser somente por a droga que influencia coisas desse tipo, substâncias que influenciam coisas desse tipo, mas a Lina acabou falecendo. Então, isso é um caso que marcou Novosibirsk, e esse é o fechamento desse caso. Eu peguei as principais fontes, porque existem várias fontes em vários sites dizendo uma coisa, mas eu peguei da RIA Novosti, que é o principal fórum de notícias da Rússia. Então, foi esse o caso. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal, que eu sempre trago vídeo sobre casos que acontecem na região eslava. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até mais.